Bom, são 20h02, horário de Brasília. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, Ações Antrópicas Socioambientais Associadas às Pandemias. Eu me chamo Júlio César, vou falar sobre sustentabilidade planetária e ações antrópicas. Ainda hoje vai compor a mesa do webinar, em outro link pela plataforma EV3, o Jefferson. Além do Jefferson, teremos também a Elizabeth e, para finalizar, a Stephanie. Bom, vamos falar, então, um pouco sobre a minha formação. Brevemente, eu sou graduado em Biologia da Universidade de Guarulhos e fiz mestrado e doutorado em Saúde Pública na Universidade de São Paulo. Vamos fazer, inicialmente, uma viagem pelo espaço e pelo tempo. Bom, segundo a astrofísica, segundo a astronomia, o universo surgiu há 20 bilhões de anos atrás, a teoria do Big Bang. Passaram-se bilhões de anos para formarem as nebulosas, as estrelas e os planetas, entre eles a Terra no sistema solar. Bom, a Terra, ela pode manter a vida graças aos ciclos biogeoquímicos, ciclo do carbono, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, ou seja, tanto a energia como os elementos fundamentais à vida são reutilizados, o que é fundamental para a manutenção de todos os organismos. E a vida, né, ela começa a surgir no nosso planeta por volta de 3 bilhões de anos atrás, no período chamado pré-cambriano. Alguns cientistas estudiosos da área defendem a ideia de evolução dos sistemas químicos, ou seja, evolução da vida na própria Terra, mas uma corrente defende a ideia da origem da vida proveniente do espaço. Então, micro-organismos pegaram carona, né, possivelmente em asteroides ou meteoros, e chegaram aqui no planeta Terra. Então, os primeiros seres vivos são microscópicos, né, são unicelulares. Bom, e aí, é lógico, 500 milhões de anos depois, no Ordoviciano, nós temos aí os primeiros vertebrados, como, por exemplo, os peixes. Aí, há 410 milhões de anos atrás, a evolução vai para anfíbios, como, por exemplo, sapos, rãs, pererecas. Posteriormente, há 345 milhões de anos, nós temos, no período carbonífero, o surgimento dos répteis. E aí, no Triássico, há 225 milhões de anos atrás, surge, então, os dinossauros, que evoluíram dos répteis, e também os primeiros mamíferos, cuja evolução também vem da árvore dos répteis. Bom, então os mamíferos, é lógico, na época dos dinossauros eram pequenos, semelhantes às topeiras, mas depois, posteriormente, a evolução continua, como vocês observam aqui, né, os ancestrais dos primatas, 60 milhões de anos atrás, os primeiros precursores do ser humano, da nossa espécie Homo sapiens, daqui a 2 milhões de anos atrás, e nossa espécie, ela surge há aproximadamente 200 mil anos atrás. Bom, aí o que acontece, né? Nós temos, então, a nossa espécie, ela começa a caminhar pelo planeta, e nada como a obra de arte para nos sensibilizar. Narciso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Assim, a nossa espécie, ela emergiu no planeta, e hoje alguns cientistas falam num período antropoceno, a sexta grande extinção em massa das espécies provocada pela ação humana. Bom, obras como essa, A Grande Onda no Lago Canagaia, mostra a fragilidade do ser humano diante de fenômenos naturais, como, por exemplo, terremotos, tsunamis. Infelizmente, com a tecnologia, o ser humano pode agravar esses fenômenos. Por exemplo, né, o temido aquecimento global pode favorecer, então, ciclones, furacões, entre outros graves problemas. Bom,
No Cretáceo, provavelmente um choque de um corpo cósmico varreu os dinossauros do planeta Terra. Então, os mamíferos, né, que estavam intocados puderam se diversificar, como nós vimos no início, chegando a 200 mil anos atrás, na nossa espécie. E aí nós temos, mais uma vez, uma obra para nos sensibilizar, Van Gogh, né, A Imagem Oculta, temos também os primeiros passos. Quais foram os primeiros passos importantes para a nossa espécie trilhar aqui pelo planeta? Bom, vejamos. O domínio do fogo. O domínio do fogo foi fundamental. É ele que permitiu a nossa espécie, por exemplo, manter as cavernas aquecidas nas noites muito geladas, afugentar animais de grande porte, preservar melhor os alimentos. Então, o domínio do fogo foi fundamental para a nossa espécie. Posteriormente, começamos a dominar algumas ferramentas à base de galhos, de tecido ósseo, também foi fundamental no processo de evolução da nossa espécie. E os nossos ancestrais, eles eram seres caçadores-coletores. E aí surge um dado momento, a agricultura, entre 8 mil anos antes de Cristo e 3 mil anos antes de Cristo, pelos continentes do planeta, né? O milho, o trigo, entre outros vegetais. E é lógico, posteriormente à agricultura, nossa espécie começa a domesticação dos animais. Então, primeiro passo, o domínio do fogo. Depois, construção de ferramentas simples, à base de galhos, tecidos, ossos. Depois, a agricultura, domesticação dos animais. Aí começa a acumular excedente, começa a trocar, então, esses excedentes, começam a ter as rotas de comércio, os vilarejos, e é lógico, chegou, então, nas cidades contemporâneas, chegou na Revolução Industrial, primeira fase, segunda fase, e aí nós temos o uso do combustível fóssil. O ser humano, ele descobre o petróleo e começa a usar essa energia, liberando grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. Lógico que parte das florestas do mundo, dos ecossistemas naturais, já estavam sendo consumidos pela a nossa espécie Homo sapiens nesse momento. Bom, é lógico, o que o ser humano faz? Infelizmente, ele começa a provocar a desertificação, ele degrada o solo que fornece alimento. Observamos, por exemplo, aqui a publicação de uma matéria em julho de 2019, no ano passado, nas Nações Unidas Brasil. O planeta perde 24 bilhões de toneladas de solo fértil todos os anos. Alerta ONU. É grave? Sim, extremamente grave. Então, o ser humano, ele começa a degradar o solo que fornece alimento. E, além disso, ele começa também a envenenar a água, o que é extremamente grave. Joga metais. Hoje, nas nossas casas, nós, por exemplo, tomamos banhos, o shampoo, o sabonete, o condicionador, em média, cerca de uma década e meia, no máximo duas, chegam até os oceanos, que recebem uma carga significativa, então, de poluentes. Vamos aqui mais uma outra matéria, né? Um em cada 3 pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Essa matéria é publicada em junho de 2019. Então, nós observamos, infelizmente. Uma outra matéria aqui publicada também o ano passado, como vocês podem observar, ONU Meio Ambiente alerta para riscos globais da poluição por químicos. Então, o que diz a matéria? Cerca de 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lama tóxica e outros dejetos de estabelecimentos industriais são despejados anualmente nas águas do mundo, sem contar fertilizantes, o que é extremamente grave para todos os seres vivos, não só os seres humanos. Então, nós já observamos que o ser humano, ele degrada o solo que fornece alimento, envenena a própria água que bebe, e como nós observamos na imagem, a atmosfera terrestre é uma camada muito fina. Infelizmente, o ser humano polui de forma gradativa a nossa
a atmosfera. Bom, aí observamos, por exemplo, a matéria publicada, mais uma vez, pela Organização Mundial de Saúde. Nós observamos aqui, 7 milhões de mortes por ano em função da poluição do ar. Infelizmente, a Covid-19 mal terminou o ano, ela iniciou, né, em 31 de dezembro do ano passado, foi anunciada em Wuhan, lá na China, já levou, infelizmente, ceifou mais de 1,5 milhão de vidas. Mas todos os anos nós temos mortes por poluição do ar. 7 milhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma morte silenciosa. É lógico que outros seres vivos também são afetados gravemente. Mais uma vez aí, uma matéria, né, para quem está aqui de São Paulo, do Jornal da USP, falando que a poluição preocupa, né, também de junho de 2019, e fala mais uma vez dessas mortes. Na imagem, o Dr. Saldiva, da Universidade de São Paulo, e fala que mortes, por exemplo, na cidade de São Paulo, na capital, 4 mil pessoas morrem por ano associadas a morte associada, infelizmente, à poluição do ar. Então, nós observamos que, na verdade, né, todos os ecossistemas, né, eles estão interligados. A poluição, ela pode ter iniciado na China, na América Central, na América do Sul, mas os átomos também estão interligados. Para se ter uma ideia, por exemplo, a formação das altas nuvens na floresta amazônica precisa dos sedimentos provenientes lá do Saara, ou seja, da África. Então, esses atravessam, através das correntes de convecções de vento, né, mais de 5 mil quilômetros, chegando na região norte do Brasil, e vai formar as altas nuvens. As baixas nuvens estão associadas ao fenômeno da evapotranspiração. Então, as árvores evaporam, uma árvore de pequeno porte pode evaporar 200, 300 litros de água por dia, na proximidade da casa de vocês, do condomínio, dependendo da árvore, 1.000 litros por dia. Então, a floresta amazônica lança milhões de toneladas de água diariamente, o que vai formar os rios voadores ou os rios flutuantes. E do norte, esses rios voadores, eles vão em direção à região centro-oeste, passando pelo sudeste, pelo sul, e vai aflorar na Argentina, no Uruguai e Paraguai. Então, né, tudo está interligado, os ecossistemas estão interligados. Não é diferente com a pandemia Covid-19, que está associada ao vírus SARS-CoV-2. Né? Como eu disse, emergiu em 31, foi anunciado na China, embora alguns trabalhos falam aí de descobertas na rede de esgoto antes dessa data. Bom, é lógico que, né, os vírus, eles estão aqui no planeta, né, junto com os primeiros seres vivos unicelulares, riquezas, bactérias, né? Então, há mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, há uma discussão entre os virologistas se vírus é ser vivo ou não, mas, enfim, eles estão em todos os lugares, né, junto com outros micro-organismos. Então, por exemplo, né, eles estão no ar, na água, no solo, no subsolo, sobre todos os seres vivos. Em cada mão nossa tem, por centímetro quadrado, chega a ter 40 mil bactérias. Então, nossas mãos têm milhões de bactérias. Cada gotícula de saliva na nossa boca chega a ter 1 milhão de bactérias. Fezes, 1 grama de fezes tem 1 bilhão de bactérias. Alguns autores citam também o solo com 1 bilhão cada grama, 1 grama, 1 bilhão de bactérias. Na verdade, nós temos mais bactérias dentro do nosso, mais células bacterianas no nosso corpo do que células humanas. Então, há um equilíbrio entre todos os seres vivos. É lógico que, né, algumas bactérias são parasitas e pode levar à morte. Né? E todos os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí é o caso, então, do SARS-CoV-2, né, responsável pela pandemia Covid-19. A classificação é feita pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, né? Então, o coronavírus é da ordem Nidoviralis, nós, né, somos da ordem Primata, eles da família Coronaviridius e nós da família Hominídeos. Enfim, é lógico que coronavírus eles podem infectar, né, humanos e outros organismos, né, podem infectar animais silvestres, como, por exemplo, serpentes, morcegos, roedores, répteis, né, mas também podem
infectar, né, animais domésticos, como, por exemplo, gatos, ou animais de rebanho, como, por exemplo, né, os bovinos. Bom, é lógico que eles fazem parte, né, então, das zoonoses. O que vem a ser zoonose, segundo a Organização Mundial de Saúde? São infecções, doenças, né, que são transmissíveis de animais vertebrados, como mamíferos, como aves, a seres humanos, tudo bem? E essas zoonoses, elas estão associadas ao tráfico da fauna, uso para alimentação, caça ilegal, né, coleção de espécies exóticas, prisão de animais selvagens, entre outros. Nós temos 7 coronavírus parasitam humanos, né, então, as cepas, né, NL63 de morcegos, né, como vocês observam, 2 de morcegos inicialmente, depois bovinos, roedores e morcegos civetas. Civetas são mamíferos onívoros, né? E morcegos camelos, o MERS-CoV e o último SARS-CoV-2 aí, provavelmente pangolim, segundo os relatos, e morcego. Bom, é lógico que, vamos ver aqui um artigo publicado na Science recentemente, no dia 24 de julho de 2020, falando ecologia e economia em relação à prevenção da pandemia, como é importante. Então, eles concluem aí o artigo falando, o mundo pode perder pelo menos 5 trilhões em PIB, 5 trilhões de dólares em 2020. E fora aí o gasto, né, com as vidas perdidas, ou seja, mais trilhões de dólares adicionais, o que é bastante grave. Aí uma outra matéria, né, publicada aí no dia 28 de junho, um artigo de opinião, falando que nós somos responsáveis, nós fazemos a epidemia de coronavírus, mas como somos responsáveis? Então, né, o autor fala, né, invadimos florestas tropicais e outras paisagens naturais que abrigam tantas espécies de animais e plantas, e dentro dessas criaturas há muitos vírus desconhecidos. Destruímos ecossistemas e liberamos os vírus e seus hospedeiros naturais. Quando isso acontece, eles precisam de um novo hospedeiro. É lógico que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, mas eles podem sofrer mutações e aí passar a parasitar seres humanos. Então, infelizmente, né, essas ações antrópicas são graves em vários sentidos. E aí, é lógico que um fomento a essa gravidade está, né, um dos fatores principais é a questão econômica. Eu trouxe aqui, né, uma matéria do dia 27 de julho de 2020, ou seja, recente, da Oxfam Brasil, onde falam bilionários da América Latina aumentaram a fortuna em 48,2 bilhões de dólares durante a pandemia. E isso em apenas 3 meses, né? De março a junho deste ano, o que é bastante grave, porque há um acúmulo do capital nas mãos de poucos, o que agrava esta questão. E né, o que podemos fazer? Tem a questão aí da saúde planetária, né, que é um movimento novo que começa a partir de 2015, né, num relatório da Comissão Lancet e também da Fundação Rockefeller, né, que fala o seguinte: a conquista do mais alto padrão alcançável de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo por meio de atenção criteriosa aos sistemas humanos, político, econômico e social, que molda o futuro da humanidade e os sistemas naturais da Terra, que definem os limites ambientais seguros dentro dos quais a humanidade pode florescer, simplificando a saúde planetária e a saúde da civilização humana e estado dos sistemas naturais dos quais ela depende. Então, nós temos o grupo de saúde planetária aqui na Universidade de São Paulo. Bom, e finalizando, né, em função aí, alguns falam, né, de uma nova era que está surgindo, temos que mudar, né, a pandemia pela Covid-19 escancara, né, os problemas econômicos, os problemas sociais, na verdade já tinha uma crise sanitária, só escancarou. Então, o que pode ser feito? Uma aliança, né, planetária, uma governança para lidar com as questões econômicas e também com as questões sanitárias e ambientais. Isso, por exemplo, pode ser órgãos de uma gestão da ONU. Né? Alteração do capitalismo
globalizado, né? Como nós vimos anteriormente, segundo a Oxfam, a concentração de renda é significativa. Então, precisa diminuir a desigualdade, precisa de uma renda universal mínima. O consumo do jeito que está é insustentável, né? Nós temos os 5S, mas o mais importante é não gerar. Tem certos produtos que não podem ser gerados, né? Como, por exemplo, o nosso celular, que é uma obsolescência, né? Logo tem que trocar, dessa maneira não pode funcionar. A Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela tem que sair do papel, né? Não pode ficar apenas como algo burocrático, né? As COPs, né? Conferência das Partes, em relação às mudanças climáticas, os combustíveis fósseis, também tem que avançar, porque, por enquanto, fica muito nos discursos. Então, energias renováveis precisa avançar, a questão da conversão da biodiversidade, do controle da poluição, da segurança alimentar, entre outros importantes fatores. Bom,